Bom, bom dia a todos. É um prazer, então, chegar em mais uma defesa do trabalho de conclusão de curso. Hoje, o estudante Gente Sotti, titulado Desempenho Agronômico e Seleção de Genéticos Ideais da Soja. De antemão, agradeço a nossa professora Jordana Schiavo pela sua participação. E, Jean, você tem todo o tempo que precisar para passar os seus resultados e após, então, nós começamos as arguições. Ok. Me ouvem bem? Sim. Então, meu ótimo dia a todos. Então, como eu acho que todos aqui já me conhecem, sou o Gente Sotti, sou acadêmico do curso de Agronomia, estou no último semestre, e agora vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, titulado como Desempenho Agronômico e Seleção de Genótipos Ideais da Soja. Este trabalho teve como professor orientador Ivan Ricardo Carvalho e terá como banca examinadora a professora Jordana Schiavo. Então, começando pela introdução, a soja se deu sua origem lá no leste asiático. A introdução dela se deu ao Brasil aí no final do século XIX, mais precisamente aí pelos anos de 1884, onde tiveram os primeiros registros do seu cultivo na Bahia. E após foi começado seus cultivos mais em campos experimentais em Campinas por volta de 1901. Mas a sua grande expansão ela começou a ocorrer principalmente nas últimas 3 décadas agora, pela fabricação, no caso, de novas cultivares que se adaptam às diferentes condições edafoclimáticas presentes no nosso país. Aí que já entra de cara a importância do melhoramento genético, pois através dele que houve os experimentos, os ensaios, que resultam nessas cultivares aí, nesses genótipos, que se adaptam às diferentes regiões do nosso Brasil, né, que tem muitas regiões diferentes e climas diferentes. Também é importante destacar que a sua expansão houve também por outros fatores, como principalmente o fator econômico. A soja, nos últimos anos, se tornou uma das culturas mais rentáveis e, levando em consideração sua facilidade de manejo, ela é, sim, uma das mais rentáveis. Hoje existem culturas que dão um maior retorno por hectare, porém elas têm grandes peculiaridades, né, no seu manejo, como, por exemplo, a cultura do algodão. A cultura do algodão, ela dá um retorno maior por hectare, porém ela exige um grande investimento inicial. A soja, claro que tem, né, logicamente, seu investimento, mas é mais baixo. Ela praticamente se adapta a qualquer tamanho de produtor, e isso que fez ela ter essa sua grande expansão nos últimos anos. Então, aí que entra a sua grande importância, né, o seu alto valor socioeconômico e também seu alto valor nutricional. Então, entrando um pouco na cadeia, né, desse alimento, ela é base, então, para a alimentação. Seus constituintes, aí, 40%, é composto por proteína bruta, que é uma quantidade bem elevada, de bastante interesse. 20% dela é lipídios, e ela tem uma elevada capacidade de extração de óleo vegetal. Na parte comercial, então, 44% dessa oleaginosa ela já é exportada in natura. 49% ela fica, né, no mercado interno para processamento e 7% vai para outros usos, para estoque, enfim. Então, dentro do processamento, 79% dela é destinada para farelo e 21% é destinado para a extração de óleo. Dividindo esses dois parâmetros, 48% da parte que é destinada a farelo é para alimentação animal, desde a cadeia de boi de corte, bovinocultura de leite, suinocultura e avicultura. Ela é base principalmente para as rações de ambas essas produções. E 52% é destinado para a exportação. E da parte que é feita a estratificação do óleo, 23% também vai para a exportação e os outros 73% vai para consumo doméstico e a fabricação de biodiesel. Então, dados referentes à produção. A soja no mundo, aí fechando a safra de 2020, 2021, teve uma produção de 363 milhões de toneladas, numa área de cultivo em torno de 128 milhões de toneladas, 128 milhões de hectares.
Já a soja no Brasil teve uma produção aí de 135 milhões de toneladas, com uma área cultivada de 38,5 milhões de hectares. A produtividade ficou em média de 3.517 quilos por hectare. Já no Rio Grande do Sul, este ano nós tivemos um cenário um pouco diferente, pois a produção aí ficou em torno de 9,7 milhões de toneladas, uma área de cultivo de 6,3 milhões de hectares, uma produtividade bem baixa, aí, de 1.530 quilos por hectare. Isso devido, né, ao cenário que nós tivemos nessa safra, né, de estiagem, hein, que limitou, aí, baixou mais de 50% a produção, né, do Rio Grande do Sul. Em anos normais, a gente destaca que o Rio Grande do Sul ele produz em torno aí de 20 milhões de toneladas. Mas esse ano, então, teve uma grande redução em função das condições adversas por déficit hídrico. Então, só para um panorama geral, a importância que o Brasil tem, né, na produção dessa oleaginosa no mundo, é responsável por 37% da produção mundial. Os Estados Unidos também ele tem uma grande importância, aí, com 30%, né, da produção, e o restante, né, o outro pedaço da fatia, fica para os outros países produtores, com 33%. Eu trouxe um gráfico interessante, ele está um pouquinho ruim, eu acho, de nós observarmos, mas está bem tranquilo. A evolução, né, da área e da produção, né, dos últimos anos. Então, como a gente pode observar ali na safra 2021, né, tivemos aí as produções de 135 milhões de toneladas e a área de 38 mil hectares. E a perspectiva aí para o fechamento da próxima safra é que aumente, né, essa área para 39 milhões de hectares e a produção para ultrapassar os 141 milhões de toneladas. Então, a escolha das cultivares ele é um fator muito importante, pois claro que juntamente com outros fatores, como o clima, as condições edafoclimáticas, o restante dos manejos, irá interferir, então, no rendimento final da cultura. Então, para aumentar a eficiência, então, de seleção de um caráter, pode-se utilizar a seleção indireta por meio de uso de caracteres correlacionados. Então, o que a gente tem? Então, que a interação do genótipo com o ambiente, ele gera implicações sobre a avaliação de genótipos que podem, então, influenciar nas estimativas de valor fenotípico. E, desta maneira, resultar em limitações nos ganhos de seleção e também dificultar a recomendação de cultivares. Com isso, o objetivo deste estudo é avaliar o desempenho agronômico dos diferentes genótipos de soja. Então, entrando na parte metodológica, esse trabalho ele foi realizado no Centro de Pesquisas e Resultados Agronômicos das Missões, a CEPRAM, que é localizado no município de Entre Juiz, Rio Grande do Sul, bem próximo aqui a Ijuí. O ambiente é subtropical úmido e o solo é classificado como típico latossolo vermelho distrófico. O delineamento utilizado foi de blocos casualizados com 4 repetições. As unidades experimentais, então, elas foram dispostas em um tamanho de 40 metros quadrados. Entrando na semeadura, então, ela foi realizada na segunda quinzena de novembro de 2019. A população final aí ficou em média de 14 sementes por metros lineares. A adubação, então, foi feita, né, logicamente, para todos os genótipos, 380 quilos por hectare de NPK, né, um 11-30-20, e 17 dias após a semeadura foi realizada uma adubação de cobertura, com 100 quilos por hectare de cloreto de potássio. Então, foi realizado os manejos fitossanitários a fim de conter, né, os efeitos bióticos para não influenciar no experimento, ou influenciar quanto menos possível. Então, as variáveis mensuradas, começando com as variáveis agronômicas, foram mensuradas altura de plantas, inserção do primeiro legume, zona de produção, número de legumes na haste, legumes na zona produtiva, número de legumes nas ramificações, número de ramificações, número de legumes por planta, número de grãos por planta, massa de 1.000 grãos e rendimento de grãos. E as variáveis meteorológicas mensuradas foram temperatura média, máxima e mínima, umidade relativa do ar, a precipitação pluviométrica e a radiação.
Esses dados foram obtidos através da NASA Power 2021. Então, aqui foram os genótipos utilizados, foram caracterizados para cada genótipo, seu hábito de crescimento, seu grupo de maturação, o ciclo, a região de cultivo e a época de semeadura. Então, agora eu vou citar então, os genótipos utilizados, que foram a Brasmax compacta, Brasmax cromo, Brasmax delta, Brasmax fibra, Brasmax garra, Brasmax lança, Brasmax lotus, Brasmax valente, Brasmax zeus. Também foram BRS 5601, BRS 5804, C2570, C2626, Dom Mário 5958, Dom Mário 66I68, Roamambai, Roiguaçu, Rojacuí, Rojacutinga, Ropirapó, Rotereré, M5838, Neo 610, Nidera 5700, Nidera 6010, Nidera 6601, Nidera 6909, Pioneer 95R51, Pioneer 95R95, Pioneer 96R10, TMG 2165, TMG 2757, TMG 7058, TMG 7260 e TMG 902 e TMG 903. Então, entrando na parte metodológica, os dados eles foram submetidos à análise de pressuposição, da análise de variância, com homogeneidade das variâncias residuais pelo teste de Bartlett, a normalidade dos erros por Chappell-Wills. Após, então, utilizou-se a análise descritiva para descrever o comportamento das variáveis meteorológicas, a fim de compreender também os resultados que foram obtidos. Utilizou-se também o método de máxima verossimilhança restrita, né, o RML, onde a significância foi obtida através da análise de desviância a 5% de probabilidade, pelo teste do Q². Técnicas de avaliação genotípica baseadas em modelos mistos do tipo BLUP, na predição, então, de valores genotípicos aditivos e genotípicos de indivíduos com potencial, então, de seleção. O modelo MGIDI foi empregado a fim de realizar a estimativa multicaracterística do índice de distância de genótipo ideótipo. Então, entrando nos resultados de discussões. Começando, então, pelas figuras climáticas. A primeiro parâmetro, então, foi a temperatura mínima. A gente pode avaliar aí que teve uma grande amplitude, né, nas temperaturas mínimas. Mas, de modo geral, o importante aqui também é a gente analisar principalmente no mês de novembro, que é um mês, né, que a temperatura está altamente ligada à emergência da soja, né? O que a gente tem? A gente tem aqui as médias ficaram aí acima dos 20 graus. E para a cultura da soja, o ideal é que seja entre 20 a 30 graus, tanto a temperatura do ar quanto a temperatura do solo. E claro que daí, então, a temperatura do ar vai influenciar na temperatura do solo. Também a gente pode avaliar que tiveram alguns dados discrepantes aí de temperatura abaixo dos 15 graus. Mas, de modo geral, as temperaturas as temperaturas mínimas se comportaram de uma maneira boa, então, ao longo do cultivo. Temperaturas máximas também foram observadas, principalmente nos meses de novembro, dezembro e janeiro, com picos ultrapassando aí, chegando perto dos 40 graus. As temperaturas médias também aí tivemos um comportamento de bastante discrepância, bastante variação nas temperaturas, mas de modo geral as suas médias fora o mês de abril ficaram aí entre os 24 a 30 graus, que é uma janela boa então para o cultivo da soja. A umidade relativa também, principalmente no mês de novembro, ela teve bastante amplitude, mas se nós analisarmos as médias de modo geral, né, que no caso seriam as linhas no centro dos quadrados, ficaram aí de 60% a 80%, que é uma umidade considerada boa, principalmente, né, na aplicação de fitossanitários, né, para o controle bióticos, né, durante o cultivo. A precipitação, então, a gente pode avaliar que em novembro foi tido, então, as maiores médias de precipitação,
Claro, tiveram alguns dados discrepantes aí, com chuvas chegando aos 20 milímetros, e muito importante isso, né, principalmente, né, para o estabelecimento da lavoura. Mas, de modo geral, em todos os meses, a gente pode analisar aí que tiveram, sim, chuvas aí acima dos 15 milímetros, mas um somatório final de toda a chuva durante o ciclo resultou em torno de 484 milímetros. Segundo a literatura, a soja precisa em torno de 450 a 800 milímetros. Ela estaria dentro, né, do parâmetro ideal, mas, porém, a gente tem que ver a sazonalidade, né, dessas chuvas. Como a gente pode analisar no mês de fevereiro, a média foi bastante baixa e os dados de maior chuvas apresentados foi acima de 10 milímetros, que é uma quantidade bem baixa, pode ter né, dado resultados negativos, né, na produtividade. Aí a radiação, que foi medida em megajoules por metro quadrado, então a radiação em valores elevados, ela pode, então, potencializar, né, a produtividade. Mas, em contrapartida, se tivermos baixas precipitações, elas podem também causar danos. De modo geral, foi observado que nos meses de novembro, janeiro e dezembro, nós tivemos as maiores médias de radiação, chegando aí em dados na amplitude geral, chegando a 425 megajoules por metro quadrado de radiação. Então, na análise de desviância da identificação da variabilidade na soja, então, começando então pela a variância genotípica, tivemos aí que as variáveis com maior números foram a altura de plantas, a zona produtiva e o número de legumes nas hastas, com dados de 88,68, 88,68, 86,90 e 87,01, respectivamente. Essa variância genotípica vai ser melhor explicada na figura seguinte. A gente também tem aí os dados da herdabilidade, né? Ela pode ser expressa pela variação genotípica, pela fenotípica. Então, o que a gente tem que, quanto maior a herdabilidade, é maior a influência do genótipo, né? E quanto menor, maior a influência do ambiente. Então, tivemos aqui, tanto para a herdabilidade normal e para a herdabilidade do genótipo, os valores maiores apresentados foram também para a altura de plantas, a zona produtiva, número de legumes nas hastes e número de grãos por planta. A acurácia que confere, então, a precisão experimental, tivemos aí que em todas as variáveis analisadas, valores acima de 90%, o que confere uma boa precisão experimental. O coeficiente de variação genotípica, que confere a variabilidade genética, nós tivemos aí os maiores dados para número de legumes nas ramificações e número de ramificações, com 53,27 e 45,75, respectivamente. E o coeficiente de variação da proporção entre coeficiente de variação genotípica e residual tiveram valores baixos, o que significa que a população utilizada, então, nesse trabalho foi suficiente para realizar as seleções. Então, esta é a figura de proporção de variância genotípica para as variáveis agronômicas da soja. Como eu tinha comentado na tabela anterior, as variáveis altura de plantas, número de legumes nas hastes e zona produtiva tiveram, então, as maiores proporções genotípicas, ou seja, eles tiveram menos influências do ambiente, menos influências residuais. Massa de 1.000 grãos, número de legumes nas ramificações e número das ramificações tiveram as maiores influências, então, do residual, mas, de modo geral, nenhuma ultrapassou a média, né? No caso, 50%. Então, para os modelos BLUP, primeiramente, para as variáveis inserção do primeiro legume, a altura de plantas e zona produtiva, é muito interessante a gente avaliar essas três juntos, porque elas têm uma relação entre elas. Mas, primeiramente, falando sobre a inserção do primeiro legume, ela é uma variável que vai contra as demais, porque ela é interessante, quanto menor a inserção do primeiro legume, melhor. No caso, as que se destacaram, os genótipos que se destacaram para essa variável, foi a Pioneer 95R51, a BRS 5804 e a NS 5700. Agora, entre essas duas variáveis, altura de plantas e zona produtiva, a gente pode observar uma forte relação, pois
os genótipos Brasmax Lotus C2570, Rotereré e Brasmax Delta estão entre as 4 primeiras. O que isso nos quer dizer? Que a altura de planta, ela foi diretamente, ela influenciou diretamente no tamanho da zona produtiva. Claro que se a gente tivesse uma combinação da inserção do primeiro legume mais baixo com a maior altura de plantas, a gente sempre teria um tamanho maior da zona produtiva. Mas na realidade, o que acontece? Inserções do primeiro legume mais baixas normalmente ocorrem em plantas mais baixas. Dessa forma, então, o que a gente tira de conclusão, né, dessa análise das 3, é que a altura de plantas é a que mais influencia no tamanho da zona produtiva. Então, para o número de legumes nas hastes, legumes na zona produtiva e número de legumes nas ramificações, o modelo Blup, então, primeiramente, para o número de legumes nas hastes, os genótipos que se destacaram foram o Brasmax Delta, o Ropirapó, Roiguaçu e BRS 5601. Para legumes na zona produtiva, os genótipos que se destacaram foram o Neo 610, BRS 5601 e BRS 5804. E para número de legumes nas ramificações, os genótipos apresentados foram BRS 5804, Rotereré e TMG 903. Então, o modelo Blup, então, para número de ramificações, tivemos os genótipos apresentados aí, TMG 903, Neo 610 e Roiguaçu, aí com um número de ramificações aí ultrapassando aí, chegando próximo a 4. E entre essas outras duas variáveis, número de legumes por planta e número de grãos por planta, também observamos uma grande relação, pois se nós observarmos acima da média, que é esse risco pontilhado no centro da figura aqui, nós temos praticamente os mesmos genótipos, né, eles estão com a mesma colocação. Então, isso quer dizer, então, que o número de legumes por planta, que é um componente indireto, ele está diretamente ligado com a variável número de grãos por planta, que é um componente direto. A massa de 1.000 grãos, então, nós tivemos aí os que mais se destacaram, foram o Nidera 6909, Nidera 6010 e o BMX Lança. E para rendimento de grãos, então, de modo geral, os que mais se destacaram foram o TMG 2757, M5838 e Roiguaçu, que foram genótipos aí que ultrapassaram, né, a faixa dos 4.000 quilos por hectare de rendimento de grãos. Então, na análise de distância multicaracterística dos genótipos, ideótipos, tivemos, então, as variáveis selecionadas: número de legumes por planta, número de grãos por planta, massa de 1.000 grãos, inserção do primeiro legume e rendimento de grãos. Então, essas variáveis elas foram divididas em 2 fatores. Como podemos ver aqui, o fator 1 foi selecionado o número de legumes por planta, número de grãos por planta e massa de 1.000 grãos. E para o fator 2, foram selecionados a inserção do primeiro legume e rendimento de grãos. As médias obtidas, então, foram da seguinte forma: 58,4 número de legumes por planta, 117 número de grãos por planta, a massa de 1.000 grãos de 129 gramas, inserção do primeiro legume de 18,8 centímetros e o rendimento de grãos de 3.241 quilos por hectare. A gente pode também constatar que houve uma diferença em todas as variáveis entre a média obtida pela média almejada. A herdabilidade, então, né, que quanto maior a herdabilidade é a maior expressão do genótipo, né, para essas variáveis, tivemos aí 0,858 para número de legumes por planta, 0,858 para número de grãos por planta, massa de 1.000 grãos, tivemos 0,719, inserção do primeiro legume 0,663 e rendimento de grãos 0,581, que foi mais baixo. E é interessante a gente destacar o sentido, né? Que todas as variáveis, né, número de legumes por planta, número de grãos por planta, massa de 1.000 grãos e rendimento de grãos, independente do fator, elas têm o sentido de aumentar, menos a inserção do primeiro legume, que o interesse, no caso agronômico, é que se diminua, né? Quanto mais baixo, melhor. Claro, até uma certa quantidade, né, que não dificulta, né, principalmente a colheita. Então, essa tabela anterior também ela pode ser explicada por essa figura, que é a seleção multicaracterísticas genotípicas do solo, pelos métodos MG e DI. Então, na primeira parte dessa figura, nós temos que, quanto mais próximo
a linha vermelha, ou ultrapassando a sua extremidade, foram os genótipos, né, selecionados, então, por esse modelo, independente do fator, que foram eles: o Dom Mário 5858, o Brasmax Zeus, o Nidera 6601, o Brasmax Fibra, o TMG 903 e o Pioneer 95R51. E na figura ao lado, nós temos aqui... tivemos aqui para dos diferentes fatores. Então, a linha vermelha significa o fator 1, que aqui eu vou voltar para explicar melhor. O fator 1, então, que são as variáveis número de legumes por planta, número de grãos por planta e massa de 1.000 grãos. Então, os genótipos que foram selecionados para essas variáveis foram o Pioneer 95R51, o Brasmax Zeus e o Dom Mário 5858. E para o fator 2, que no caso seria a inserção do primeiro legume e o rendimento de grãos, tivemos então o Brasmax Fibra e o Nidera 6601, que potencializaram o rendimento de grãos e diminuíram a altura de inserção do primeiro legume. Então, para a correlação de Pearson, nós tivemos correlações positivas, fortes, entre zona produtiva, com altura de plantas, número de legumes por plantas, com o número de legumes nas hastas, na haste, no caso, legumes na zona produtiva, com o número de legumes por planta, número de ramificações, com o número de legumes nas ramificações. E aqui um ponto interessante, que entra lá, os modelos BLUP, é que se nós analisarmos aqui alguns componentes indiretos de produtividade, como, por exemplo, altura de plantas, zona produtiva, número de legumes na haste, número de legumes por planta, legumes na zona produtiva, número de legumes nas ramificações e número de ramificações, eles tiveram, então, correlações negativas, foram medianas, enfim, mas foram negativas para a massa de 1.000 grãos. Então, isso nos mostra que, muitas vezes, esses componentes diretos, se eles têm uma quantidade superior, nem sempre eles são favoráveis para a massa de 1.000 grãos. Aqui, então, sobre as variáveis meteorológicas, a gente pode ver, de modo geral, que elas não tiveram muita influência para as variáveis agronômicas. O que a gente mostra aqui é que entre elas teve uma correlação. Por exemplo, a temperatura máxima, ela teve uma correlação negativa forte com a umidade relativa. E isso que foi apresentado. Então, as conclusões. Então, as variáveis altura de plantas, número de legumes na hastes e zona produtiva, então elas tiveram as maiores proporções do genótipo, ou seja, elas apresentaram uma menor influência do ambiente em seus resultados. Os genótipos Pioneer 95R51, BRS 5804 e Nidera 5700 apresentaram as menores alturas de inserção do primeiro legume. As variáveis altura de plantas apresentou uma forte relação, então, com a variável zona produtiva, onde os genótipos Brasmax Lotus e C2570 apresentaram, então, os maiores valores em ambas as variáveis. Os genótipos Brasmax Delta, Rho Pirapó e Rho Iguaçu apresentaram os maiores números de legumes na haste. Já os genótipos Neo 610 e BRS 5601 se destacaram para a variável legumes na zona produtiva. Para a variável número de legumes nas ramificações, os genótipos BRS 5804, Rho Tereré e TMG 903 apresentaram os maiores valores. A variável número de ramificações apresentou os genótipos TMG 903, Neo 610 e Rho Iguaçu com os valores mais elevados. As variáveis número de legumes por planta e número de grãos por planta apresentaram forte relação, onde os genótipos que apresentaram os melhores resultados foram o Rho Iguaçu, Rho Tereré e Brasmax Delta. A variável massa de 1.000 grãos apresentou 3 genótipos com os valores superiores aos demais, que foram eles o Nidera 6909, Nidera 6010 e Brasmax Lança. E, de modo geral, os genótipos TMG 2757, M 5838 e Rho Iguaçu apresentaram o maior rendimento de grãos. Os genótipos Dom Mário 5958,
Brasmax, Zeus, Nidera 6601, Brasmax Fibra e Pioneer 95R51 foram selecionados pelo índice MGIDI, por potencializar as variáveis número de legumes por planta, número de grãos por planta, massa de 1.000 grãos e rendimento de grãos, e por diminuir a altura de inserção do primeiro legume. Foram observadas, então, correlações fortes positivas entre as variáveis zona produtivas com altura de plantas, número de legumes por planta com número de legumes na haste, legumes na zona produtiva com número de legumes por planta, número de ramificações com número de legumes nas ramificações. Então, aqui ficam os meus agradecimentos, principalmente à minha família, por todo o apoio, que foram base para mim chegar aqui hoje. Agradeço muito também ao professor Ivan por todos os ensinamentos, pela amizade e pela grande ajuda, principalmente na confecção desse trabalho, mas em outros determinados momentos. A professora Jordana, né, pela disponibilidade para ser examinadora do meu TCC. Também quero agradecer ao professor José pelos longos 3 anos de pesquisa, de muito ensinamento também que tive. Ao Léo e ao Murilo pelas correções, né, pela ajuda no meu TCC. A todos os meus amigos e, de alguma forma, todos que estiveram junto comigo nessa caminhada aí durante esses 5 anos de graduação, que fizeram parte, então, junto no resultado que eu cheguei até hoje. Então, muito obrigado pela atenção, estou aberto a questionamento.